A doutrina do livro do Apocalipse, capítulo 16, parte 3, dia 11 de outubro de 2025. Ele está totalmente perdido em relação à libertação e não vê como escapar dessa condenação eterna para a qual agora percebe que está se apressando rapidamente. Ele uma vez pensou que um pouco de arrependimento o salvaria. Um clamor a Deus por misericórdia seria suficiente para o perdão. Mas agora ele descobre que a cama é mais curta do que um homem pode se esticar e a coberta mais estreita do que ele pode se envolver. Em Isaías 28:20. Nem atender à sua extrema necessidade. O que será de mim? E agora? A questão que absorve totalmente seus pensamentos, se como um homem ou uma mulher se afogando, procurando algum objeto que possa agarrar para apoiá-los, ele se volta para os cristãos professos e pergunta de que maneira o Senhor tratou suas almas e como eles obtiveram alívio. Às vezes ele receberá um pouco de encorajamento, mas com maior e mais frequência, aquilo que amortece sua fraca esperança de que Deus ainda será misericordioso com ele para que ele não pereça. Ao ouvir o que um e outro relatam, percebe que não é o caminho que ele está pisando, que ele não experimentou as coisas que eles fizeram, e ele é levado ao lugar de desespero. Ele deseja nunca ter nascido, pois teme que, apesar de todas as suas convicções e angústias, possa estar perdido para sempre. Ele sente sua total impotência e tem uma percepção experiencial de que está sem forças. Romanos 5:6. No entanto, tão longe desse sentimento de sua impotência, que produz apatia e inércia, ele é cada vez mais diligente no uso dos meios da graça. Ele agora examina as Escrituras como nunca antes e clama do fundo de sua alma: Senhor, salve-me. Mateus 14:30. Entendeu o que você leu? Disse Filipe ao eunuco etíope. Como posso? Ele respondeu: a menos que algum homem me guie. Atos 8:27-33. Mesmo assim, ele leu as Escrituras e Deus, gracioso e salvadoramente, se encontrou com ele ali, usando Filipe como seu instrumento para pregar Jesus a ele. Ninguém além de Cristo pode salvar um pecador. Somente ele pode remover o fardo da culpa, purificar a consciência, trazer paz ao coração. À medida que o pecado é detestado e odiado, e a justiça própria é renunciada, abre-se espaço para a alma e Cristo. Não há desejo verdadeiro por ele até que a completa vaidade deste mundo seja sentida. Que suas atividades e prazeres mais atraentes não sejam nada melhores do que as cascas das quais os porcos se alimentam. O pecado deve tornar-se amargo como absinto para nós, antes que Cristo possa ser doce ao coração. Deus deve aferir a consciência pelo açoite de sua lei, antes que o bálsamo curador do sangue de Cristo seja ansiado. Como o pródigo no país distante, é assim que o Espírito abençoado prepara o coração para receber a Cristo, dando-lhe a entender sua condição e caso, seus pecados, sua culpa, sua poluição, seu vazio, seu demérito pessoal, sua miséria. Ou dar-lhe um senso do mesmo que o faz morrer para si mesmo, renunciar a si mesmo, abominar-se a reconhecer que o pior que Deus diz dele em sua palavra é verdade. Assim, o Espírito Santo mostra-lhe que ele é exatamente adequado para Cristo, que é poderoso para salvar e que salva totalmente os que por ele se chegam a Deus. Hebreus 7:25.
Ele o faz perceber que é um sujeito adequado para o grande médico exercer sua bondade, curá-lo de sua repugnante lepra, perdoar seus inumeráveis pecados, suprir todas as suas necessidades com as abundantes riquezas de sua gloriosa graça. O Espírito Santo tem o prazer de mostrar à alma autocondenada que Cristo não tem nada em seu coração contra ele, que ele é cheio de compaixão, de poder infinito em todos os sentidos adequados para ele, que ele veio ao mundo com propósito expresso de buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Assim Cristo se torna desejável para ele. Mas uma coisa é perceber nossa necessidade e a perfeita adequação de Cristo é ansiar por ele. E outra bem diferente é que ele se torne acessível e presente a nós. Tem que haver uma descoberta interior dele para a alma antes que ele se torne uma realidade para ela e seja conquistado por ele. Disse o Salvador: esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. João 6,40. Observe bem a ordem desses dois verbos. Deve haver uma visão do Filho com os olhos da alma antes que possa haver qualquer crença salvadora nele. Em outras palavras, o mesmo que removeu as escamas do orgulho e preconceito dos olhos do pecador para contemplar seu próprio estado objeto, deve mostrar-lhe o glorioso objeto no qual sua confiança deve ser depositada. A luz do Evangelho agora brilha em seu coração, e ele pode contemplar o Rei em sua formosura. Quando ele é contemplado assim, deve ser dito: carne e sangue não revelou isso para você, mas foi sobrenaturalmente comunicado pelo Espírito Santo. Cristo agora é conhecido como mais justo do que os filhos dos homens, como totalmente adequado e todo suficiente para o pecador ferido. A alma agora tem a certeza de que o Filho de Deus veio e lhe deu o entendimento para conhecer o verdadeiro. 1 João 5,20. O coração é tomado por ele, atraído por ele, atraído a ele e clama: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Uma compreensão convincente e totalmente persuasiva da verdade do Evangelho a respeito de Cristo e dele. O Espírito Santo não deu nenhuma revelação nova e diferente de Cristo do que estava na palavra escrita, mas ele deu uma eficácia sobrenatural ao Evangelho para sua alma, tão verdadeiramente quanto o toque dos chifres de carneiro foi feito por Deus para causar os muros de Jericó caírem. Chegou a hora em que a alma, até então morta, ouve a voz do Filho de Deus e, ouvindo, vive. João 5,25. Sua voz chegou até ele com uma energia acelerada. O conhecimento salvador de Cristo, que é assim obtido, é uma coisa muito diferente de ter uma boa opinião ou concepção ortodoxa dele. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado em tudo. Muito obrigado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.